Muito bem. Hoje é nossa segunda aula de angiologia e hoje o tema é sobre a criação dos anjos. Nós vamos abordar o fato da criação, vamos falar sobre o tempo da criação e vamos falar também sobre o estado dos anjos na ocasião da criação. Tá bem? Alguém ficou alguma dúvida acerca da aula passada? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos lá. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, ela vai falar sobre alguns pontos acerca da angiologia. Então seria fundamental nós aqui nos abordarmos e ver o que o texto nos mostra sobre a questão da angiologia. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. O texto sagrado diz assim: E depois dessas coisas, olhei, e adiante de mim estava uma porta aberta do céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como um trombeta, disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundavam o trono, ao redor do qual estava outros 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroa de ouro. Versículo 5. Do trono saía relâmpago, vozes e trovões diante dele. Estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glórias, honra e graças daqueles que estavam assentados no trono e que vive para todos sempre. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoram aqueles que vivem para todos sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, e és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade ela existe e foram criadas. Então, nós vamos ver que aqui no capítulo 4, nesse texto, a Bíblia começa a mencionar acerca da angelologia, entendeu? Então, se observa que existe um número muito grande de anjos que têm hierarquias lá, certo? E nós vamos estar falando essa questão da hierarquia futuramente. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da criação, tá? Os anjos, eles não são autoexistentes. Ou seja, eles não existem desde da eternidade como o nosso Deus, certo? Eles foram criados. Nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 1, abra sua Bíblia,
Livro de Gênesis, capítulo 1, e versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e criou a terra. Então, existe aqui a possibilidade que os seres, ou no caso aqui, os anjos, terem sido criados justamente nesse momento que está se criando todas as coisas. Então, os anjos, eles não são autoexistentes, porque eles foram criados por Deus, tá? Eles são criaturas, os anjos são criaturas, embora sejam seres imortais, eles não são eternos como o nosso Deus, que tem um único, que possui a imortalidade, tá? Sobre o fato da criação. Livro de Colossenses, Pastor, capítulo 1. Vamos abrir nossa Bíblia. Colossenses, capítulo 1, e versículo 16. Esse texto ele fala um pouco acerca da criação, tá? Ele diz assim, quando Paulo escreve lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja um trono, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós vamos ver nesse texto que o apóstolo Paulo ele ressalta aqui a divindade de Cristo e os seus direitos como criador, dono e mestre, em contraste com os anjos que a religião dos gnósticos, né, eles aconselham acerca da adoração. E como nós já falamos na aula passada, os anjos, eles não foram criados para serem adorados, certo? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, né, ele procura mostrar que toda a criação de Deus, seja elas visíveis ou invisíveis, eles foram criados por meio dele e para ele. Então, ele é Deus soberano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus soberano sobre os anjos. Tá? No livro de Neemias também, no capítulo 9, em versículo 6, Neemias também ele faz uma menção acerca dos anjos que foram criados. Ele diz assim: só tu és, Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus, e todo o seu exército. Aí ele fala um pouquinho à frente, ele fala assim: o exército dos céus te adoram. Então, a expressão exército dos céus, que apresenta na versão Almeida atualizada, né? Ela justamente ela menciona que são anjos, tá? Elas são anjos, então são referências de anjos. É a mesma menção que apresenta no Salmos de número 148, o versículo 2 e o versículo 5, tá? Agora, em que momento os anjos foram criados? Essa é a grande dúvida que muitas pessoas têm. Deus criou o mundo, criou os seres, os animais na Terra. Em que momento foi criado o universo? Em que momento foi criado os anjos? Né? Então, existe esse tipo de dúvidas. Então, a Bíblia, ela nos indica que cumpre, ela nos mostra assim, com grande precisão exatamente o momento, mas se acredita-se que foi justamente aqui, somente em Gênesis capítulo 1, em versículo 1, quando ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, ele fala assim, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Então, o texto está aqui abordando, de uma maneira bem clara, certo? Que Deus criou todas as coisas, o universo, certo? Tudo nesse momento,
durante a criação, do dia 1º ao 6º dia. Tá? No livro de Êxodo, capítulo 20, o Moisés ainda ele faz uma menção interessante. Ele fala assim, Êxodo capítulo 20, versículo 11. E assim, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Certo? Porém, nós vamos ver um detalhe interessante, que é no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 38, versículo 6 e versículo 7, o patriarca Jó, ele faz uma menção com muita clareza, procurando apontar justamente o capítulo 1º e o versículo 1º, que ele diz assim, capítulo 38, versículo 6 e versículo 7. Ele fala assim, e os seus fundamentos sobre o que foram postos, em seus fundamentos sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra na esquina, enquanto as estrelas multitinas juntos cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Ou seja, o patriarca Jó, ele está procurando mencionar aqui que os anjos foram criados justamente no início do 1º dia, certo? O patriarca Jó, ele faz essa menção, né? Na versão Almeida Corrigida, fala assim, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então, nós vamos ver que Jó procura mencionar que Deus cria, toda a criação dos anjos ocorre justamente no 1º dia, certo? Que se boa parte dos teólogos acreditam nesse dia, tá? Aí, mas existem alguns teólogos que apresentam, como por exemplo Gruden, ele nos chama a atenção e faz uma colocação da seguinte forma: sabemos que os anjos foram criados por Deus. Isto já é suficiente. Então, não importa se for o que ele está querendo dizer, ó, não importa que for no 1º dia ou se foi no 6º. O importante é saber que ele foi criado por Deus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o estado dos anjos na ocasião da criação. De acordo com Gênesis capítulo 1 e versículo 31, o texto nos fala que viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Então, nós observamos nesse texto que quando Deus criou o universo, os céus e terra, e tudo que existe, criou os anjos, né? O texto deixa bem claro que Deus criou tudo, e tudo foi perfeito, tudo foi muito bom. Ou seja, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus fez uma obra perfeita, conforme apresenta o apóstolo Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 4 e 4, ele menciona isso. Então, todos os anjos e toda a hierarquia angelical, elas foram criadas justamente nesse tempo. Agora, existe uma questão, uma grande dúvida de algumas pessoas acerca da angiologia. Olha, mas existe os anjos bons e existem os anjos maus. E como que ficam os anjos maus? Quem criou os anjos maus? Foi Deus? No livro de Judas, capítulo 6, ou perdão, Judas, o versículo 6, porque ele só tem um capítulo, né? O Judas, ele faz a menção no seguinte, no versículo 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo final. Então, nós vamos ver que o Senhor nos menciona
que ele criou todos os anjos perfeitos. Agora, aqueles que se rebelaram contra ele, que ele expulsou dos céus, Judas menciona que ele aprisionou em trevas, com algemas eternas, e eles aguardam para o juízo final, certo? Porém, dentro dessa questão que nós estamos frisando entre o bem e entre o mal, existe aqueles especuladores, certo? Que gostam de especular, ficar imaginando. Aí alguns querem afirmar, ó, será que Deus realmente criou os anjos bons e os anjos maus também, né? Se Deus criou, se Deus não criou, então como fica a colocação do diabo? O diabo é mau. O diabo não era um anjo também? Ele não foi criado por Deus? Como que fica essa situação? Então existe muitas dúvidas acerca deste. Eu queria frisar um pouquinho sobre essa questão dessa dúvida. Inclusive, no capítulo 45 do profeta Isaías, versículo 7, vamos abrir lá, Isaías capítulo 45, versículo 7. Algumas pessoas até utilizam esse texto para afirmar que Deus que criou o mal, tá? Isaías capítulo 45, versículo 7. O texto fala assim: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Então, algumas pessoas pegam esse texto, entre parênteses, e, e o profeta Isaías está fazendo a menção aqui, certo? Para tentar dizer que Deus cria o mal. Só que o texto não está querendo dizer isso em si, tá? Esse texto, por exemplo, ele está se tratando justamente da questão ali do do cativeiro babilônico que estava para acontecer, que era um mal que estava sobrevindo sobre o povo, certo? Mas está se referindo a essa questão, certo? Então, como entender por que, que um Deus bom e amoroso criaria o mal? Como que pode um Deus bom e amoroso criar o mal? Essa é uma grande pergunta, né? Que existe e as pessoas sempre mencionam. Então, eu queria tratar um pouquinho sobre essa questão. Inclusive, Russell Shedd, ele faz uma menção interessante. Ele faz uma menção do seguinte: o termo mal, aqui, foi traduzido no hebraico como ra. Esse termo inclui tudo que o homem chama de mal. Chama desgraça, punição, infortúnio e dificuldades. Coisas que sobrevêm ao homem por causa do pecado no mundo. Então, quando se fala ali o mal que está pronunciado em Isaías capítulo 45, versículo 7, ele está se referindo ao hebraico ra, que significa desgraça, punição, infortúnio e dificuldades. Tudo aquilo que sobrevém ao homem por causa do pecado, certo? Então, não tem nada a ver com essa questão. Agora, a grande pergunta é que muito se pergunta, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe o mal? É uma grande dúvida que passa na cabeça de muitas pessoas. Será que realmente Deus criou os anjos bons e criou também os anjos maus? Então, uma grande pergunta, e vamos tentar trabalhar aqui para tentar explicar um pouquinho acerca desse assunto. Se Deus é bom, por que existe o mal? Então, dentro desse contexto, nós devemos considerar o significado do mal. Existem dois tipos de mal: um mal moral e um mal físico. O mal moral é o pecado voluntário. E o mal físico
é um dano natural. Por exemplo, o exemplo de mal moral seria assassinato, adultério, a fornicação, o roubo, a feitiçaria e o aborto. Isso são um mal moral. E agora, um mal físico, por exemplo. Um mal físico se refere à fome, à doença, ao desastre naturais e à morte. Isso é um mal físico, tá? Então, quando nós falamos de mal, existe dois tipos de mal. Então, um mal moral, um mal físico. Um mal com L, que é contrário ao bem, e um mal com U, que é o contrário do bom. O mal com L foi criado por Deus para castigar quem se desvia do bem. Ou seja, é a justa medida para galardoar a injustiça ou equilíbrio. Já o mal com U, ele foi criado pelo adversário da nossa alma, certo? Satanás. Então, se nós cairmos no mal com U, nós receberemos o quê? O mal com L. Vocês entenderam aqui? Vocês entenderam? Eu falei que o mal com L, ele foi criado por Deus para castigar quem se desvia do bem. Ou seja, é uma justa medida para a Amém. justiça. Já entendi tudo. Entendeu? Já o mal com U, ele foi criado pelo adversário da nossa alma. Certo? Se nós cairmos no mal com U, nós receberemos o quê? O mal com L. Certo? Se Deus é bom, por que existe o mal? Nós vamos aprender que o mal não é nada mais em si mesmo. Ou seja, o mal, ele é a ausência de algo que deveria estar presente. Em outras palavras, o mal é a ausência do bem. Né? Por exemplo, o ódio, que nada mais que é a ausência do amor. Então, o ódio é a ausência do amor. E da mesma forma, o mal é a ausência do bem. Para poder tentar exemplificar um pouquinho, eu gostaria de usar um elemento interessante. Inclusive, eu já até mencionei algumas aulas anteriores, que é a composição do sal. O sal de cozinha, sabe? O sal que se usa para colocar na comida, para dar o gosto, para colocar na carne de churrasco, né? Qual é o elemento que compõe o sal? É o sódio e o cloreto, certo? Esses dois elementos que compõem o sal, se eles foram separadamente, eles são altamente mortíferos para a vida humana. Por quê? O sódio, ele em si, se ele romper, se ele se misturar, por exemplo, com água, ele se rompe em chamas. Já o cloro, por exemplo, ele é um veneno fatal, que inclusive foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial como arma química, né? Então, para tentar entender que Deus é bom e por que existe mal, eu estou utilizando isso para os bons entender que Deus não criou o mal, tá? Porém, Deus criou tudo que existe. Pois o mal não é uma coisa a ser criada, certo? O mal é uma imperfeição, é ausência ou vazio na criação de Deus, ou seja, o mal é ausência do bem. Quando se ausentou-se o bem, automaticamente entrou-se o mal. Ou seja, quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus, quando o homem deixou de dar crédito a Deus, de obedecer, o que ocorreu? Ele deu vazão para o quê? Para o mal, dando uma ausência do bem. E isso causou um desequilíbrio entre o bem, certo? Que acabou provocando o mal entrando, certo?
Então, assim como o sal, se você usar os dois elementos de forma inadequada, ou seja, ela pode trazer um grande mal para a vida das pessoas, certo? Na criação. E da mesma forma, quando se altera a alteração no bem, certo? O que ocorre? Acontece justamente esse estrago, porque o pecado ele entra e traz um desequilíbrio nas coisas naturais que Deus criou, né? É interessante lembrar aqui nessa questão do de Deus, o amor. Se existe Deus, se Deus é amor, por que existe o mal? Deus criou o mal? Não. Como disse, Deus não criou o mal. Porém, ele criou todas as coisas, né? Nós temos que entender que quando Deus criou o ser, o homem, criou também os anjos, ele deu um livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o que é? É a habilidade de optar ou aceitar, de rejeitar. Então, você tem uma escolha, uma oportunidade de escolher algo, certo? E se Deus deu a liberdade de escolha, certo? Ele não pode te obrigar a você amá-lo. Você não pode, ele vai obrigar você a adorá-lo. Ele não vai obrigar você a segui-lo. Ele está te dando uma liberdade para você escolher. Se você não tivesse o livre-arbítrio, você seria um robô. Tudo aquilo que o mandasse fazer, você era obrigado a fazer. Isso é o que um robô faz. Mas você, eu, os anjos, recebemos o quê? O livre-arbítrio. Para poder escolher. Quando eu não escolho o bem, automaticamente eu estou dando liberdade para o mal. Certo? Ocorre isso. Por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, algo interessante que quando o homem deixou de caminhar pelo bem, tanto aos anjos que caíram, que deixaram de obedecer a Deus, e também ao Adão, certo? Lá no Jardim do Éden, certo? O que acontece? Eles deram liberdade ao pecado. Na ausência do amor, na ausência do bem, o que ocorreu? Houve um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio houve consequências, porque o pecado trouxe uma consequência muito grande para a humanidade e também para os anjos caídos, certo? Por causa das consequências do pecado, o que ocorreu? Ocorreu a depravação, né? Houve a ausência da comunhão com Deus, o homem perdeu o ego, tanto que esses anjos também, que foram caídos, que foram expulsos do céu, eles perderam essa comunhão também com Deus, certo? Eles perderam a capacidade de amar, de integrar-se com as pessoas, certo? Houve um sentimento de culpa que brotou sobre a vida deles. Você vai ver, por exemplo, aqui quando Adão pecou, certo? Que ele ouviu a voz de Deus chamando ele lá no jardim, o texto fala que ele foi se esconder. E quando teve um momento que ele se encontra com Deus, aí fala, eu te chamei. Aí ele fala, é que eu estava nu. Aí o Senhor, como você sabe que você está nu? Por que ele sentiu que estava nu? Por causa do pecado. Porque outrora, enquanto existia o bem, o que ocorre? Não existia maldade. E automaticamente, com a ausência desse desequilíbrio, ocorreu o quê? Um sentimento de culpa se abordou na vida dele. Aí ocorreu também um sofrimento, ocorreu a morte, certo? Então tudo isso veio por causa do pecado. Então esta aula, queridos, é uma aula bem simples, é justamente para tentar mostrar para você que todos os anjos eles foram criados, certo? Os anjos, como disse outrora no início, tá? Eles
não são autoexistentes, como o Deus que existe desde a eternidade. Pelo contrário, eles foram criados assim como nós fomos criados lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1 a seguir, como todas as coisas, certo? E a partir dali começa a seguir, certo? Após a criação, certo? Ocorre que alguns anjos que nós vamos mencionar em outras matérias mais detalhadas, ou seja, eles chegaram momentos que eles deixaram de ouvir, deixaram de obedecer e permitiram que o pecado adentrasse em vossas vidas, trazendo um desequilíbrio. E por causa disso, eles foram expulsos dos céus, como diz no livro de Judas, versículo 6. Certo? Alguém quer fazer alguma menção, alguma pergunta? Vamos lá. Pastor Marcelo Costa. Oi, pastor. Não, tá tranquilo, tá bem explicadinho. Tá tranquilo. Tá? Então, maravilha. Não tem nenhuma pergunta? Tenho sim. Tudo bem, pastor. Pois não, Sérgio. Pastor, Vamos falar. então, o senhor falou que uma parte dos anjos, no caso, não obedeceram, certo? Fala um No pouquinho mais caso, alto. a Deus. No caso dos anjos, que eles não obedeceram a Deus, Ah, eles foram expulsos, ok? certo. E só teve esse episódio, depois não teve mais, Não. Não teve em outro, em somente relação nesse a anjos? momento. É. Porque nós vamos frisar ele Então, numa outra matéria, nessa mesma matéria, mas em outra aula, certo? Para frente nós vamos falar exatamente desse tipo de anjos caídos. Nós vamos falar dos anjos caídos e de Satanás, tá? Em uma dessas aulas aqui, tá? Mas perfeito. ocorreu em um único momento, tá? Inclusive o profeta Ah, Isaías menciona, tá? E também Ezequiel faz menção e o livro de Judas, né? Mas justamente ocorreu uma única vez. Os anjos foram criados uma única perfeito. vez e depois dessa criação não houve mais criação de anjos. É a única desde a criação, tá? E quando eles foram expulsos dos céus, foi esse único momento que ocorreu e não ocorreu mais, Perfeito, perfeito. certo? Ok. Mais alguma pergunta, bom Sérgio? Não, não, só essa. Obrigado. Maravilha. Josué? Maravilha. Tudo bem, pastor. Bispo Jades? Tudo bem, pastor. Uma Tá pergunta, tudo Jades? ok aqui. Maravilha. Então, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, por hoje vai só. É Não, só. pastor, tá tudo ok aqui. Então, Viu? maravilha. Na próxima aula, na aula que vem, nós vamos falar que é justamente da classificação dos anos. Vamos falar sobre a hierarquia. Aí nós vamos mencionar toda a questão de hierarquia de anjos que existe nos céus. Vamos falar detalhadamente. Tá certo? Hoje é uma aula mais curta, mais simples, que falamos sobre a criação. Eu prefiro falar em parte por parte, Ok. para não acumular muita coisa, ficar muita informação e acabar se perdendo. Então vamos falar cada, cada aula uma parte, que aí fica bem mencionado e tira-se todas as dúvidas. Tá bom? Perfeito, perfeito. Ok, pastor. Pergunta, tá? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Falando de